Olá, eu sou a professora Alana, faço parte da equipe do primeiro ano. Hoje eu estou aqui para trazer a vocês algumas orientações para o trabalho das atividades desta semana com o livro Ler e Escrever. Espero que vocês aproveitem, pois estamos nos esforçando, trabalhando com muito carinho e dedicação para trazer essas atividades a vocês, familiares e também aos nossos alunos. Participe do nosso grupo, deixando a sua sugestão, colocando as suas dúvidas e nós vamos conversando, trabalhando e nos ajudando da melhor forma possível. Então, continuando a nossa conversa, é importante a gente se lembrar que as nossas crianças do primeiro ano estão no processo de aquisição da escrita e da leitura, ou seja, elas estão aprendendo e precisam muito da nossa ajuda para desenvolver as atividades propostas. Então, separe um lugar da sua casa mais calmo e também um horário em que você esteja mais disponível para prestar toda a ajuda que o seu filho ou sua filha necessitam. Para as atividades de escrita, você pode dispor à criança o alfabeto móvel. Se você não tiver mais o alfabeto móvel que veio nos materiais dos meses anteriores, você poderá escrever um novo. É só pegar uma folha, colocar as letras do alfabeto e repeti-las algumas vezes e pedir para a criança recortar os quadradinhos. E pronto, você já tem um novo alfabeto móvel. O alfabeto móvel ajuda a criança a antecipar a escrita das palavrinhas antes de escrever um livro de fato. Nas atividades de escrita, permita que a criança faça as próprias tentativas. Deixe ela escrever como ela pensa que deve escrever antes de corrigir. Quando a criança escrever uma palavrinha sozinha, peça para que ela, logo em seguida, coloque o dedinho debaixo da palavra que escreveu e leia para você. Feito isso, aí sim você pode mostrar a ela o que ela acertou e o que ela errou e ajudá-la então a escrever a palavra corretamente. É também muito interessante que você permita à criança realizar tentativas de leitura antes que você leia e explique cada atividade para ela. Atividade 5. Ingredientes de uma receita de macarrão. Página 119. Você irá ditar para a criança os ingredientes de uma receita de macarrão ao alho e óleo. Antes de começar o ditado de palavras, converse com a criança explicando que uma receita serve para nos orientar a preparar um alimento, uma comida. Depois, pergunte a ela se já experimentou um macarrão feito ao alho e óleo ou se tem vontade de experimentar. Então, diga à criança que para saber a receita, ela deverá escrever no material Ler e Escrever, página 119, algumas palavras que você irá ditar. Essas palavras são ingredientes da nossa receita de macarrão. Sugerimos que você fale no ditado as seguintes palavras de ingrediente para o preparo do macarrão: azeite, cebola, água, alho, salsinha, espaguete. Lembre-se que, ao ditar cada palavra, você deve dar um tempo para que a criança tente escrever sozinha, observando o som de cada letra e o som de cada sílaba. Você pode tentar ajudar, por exemplo, quando ditar a palavra azeite, diga à criança que pense qual letra pode produzir o som A, Z, I, T. Com paciência e devagar, ajude a criança a perceber qual som e qual letra ela precisa para escrever a palavra. Primeiro, deixe a criança escrever sozinho. Depois, quando terminar de ditar toda a lista, peça para que o aluno leia
cada palavra que escreveu. E então, sem apagar a escrita da criança, na frente de cada palavra, ajude a escrever corretamente as que errou. Então, peça para que a criança leia novamente a palavra correta, ajudando ela a perceber as letras que eram necessárias para escrever cada uma das palavras. Atividade habitual 2. Conto O Soldadinho de Chumbo, páginas 97 a 101 do livro Ler e Escrever. Nestas páginas do livro Ler e Escrever, você vai encontrar a história do Soldadinho de Chumbo. Bem, algumas crianças já conhecem, mas outras ainda não. De qualquer forma, você deverá contar a história do jeito que preferir. Você poderá contar em um dia apenas ou dividir em 2 ou 3 dias, para que a criança crie expectativas sobre os acontecimentos da história. Para realizar a leitura, escolha momentos mais calmos do seu dia ou até mesmo antes de dormir. É um bom momento para compartilhar essa leitura. Depois de ler toda a história para a criança, também há outra opção bem divertida disponível no canal do YouTube. Veja aqui qual é o endereço. Ali você vai encontrar a contação de história feita pela Doroteia, pelo Ludovico e o Osório do Quintal da Cultura. É uma contação bem divertida e empolgante para as crianças, que podem observar como fizeram e inspirar-se, criando seus próprios acessórios, os seus próprios personagens para recontar a história do Soldadinho de Chumbo às pessoas que moram com você. Além de assistir a contação no YouTube, também sugerimos que você grave vídeos com o celular ou tire fotos do seu filho ou da sua filha contando a história do Soldadinho de Chumbo para toda a família. Vai ser bem legal e vai ser muito bom ver o que as crianças podem produzir. Se for possível registrar esse momento, por favor, compartilhe com a gente aqui no nosso grupo do Facebook do primeiro ano. Vamos amar ver o que vocês estão fazendo. Atividade 6. Ingredientes de uma feijoada, página 120. Antes de iniciar a atividade, converse com a criança sobre receitas. Lembre ela que uma receita serve para ajudar a gente a preparar um alimento. Geralmente, em uma receita, podemos encontrar os ingredientes e o modo de preparo. Peça para que a criança observe a lista de ingredientes que está escrita na página 120. Agora, peça para que ela tente realizar a leitura dessas palavras. Em seguida, você deverá ditar à criança as palavras que pertencem a uma receita de feijoada. Fale uma palavra de cada vez e espere até que a criança localize corretamente o que você ditou. Peça para que a criança observe a escrita e tente relacionar o som de cada letra para encontrar a palavra correta. Se ela não conseguir, você pode ajudar. Depois de ditar todas as palavras de ingredientes pertencentes a uma receita de feijoada, chegou a hora de realizar a escrita. Para isso, sugerimos que você dê à criança o alfabeto móvel e peça para que ela escreva cada palavra que foi ditada. Deixe que a criança tente escrever sozinha e depois tente realizar a leitura. Se ela não conseguir, então, depois das tentativas, você poderá auxiliar. Atividade 7. Ingredientes de uma macarronada, página 121. Nós vamos estudar mais uma receita, agora de macarronada. Na página 121 do livro Ler e Escrever, as crianças vão observar uma lista cheia de palavras. Dentre elas estão algumas que pertencem
a receita de macarronada. Você deverá ditar uma palavra de cada vez, de modo que a criança possa ter tempo de pensar sobre onde pode estar escrito a palavra que você ditou. Sugerimos as seguintes palavras a serem ditadas: macarrão, molho de tomate, sal. Permita que a criança faça as tentativas de encontrar cada uma das palavras sozinha. Peça para que ela leia o que achou. Lembre-se de elogiar os acertos e de ajudar nos erros, a fim de que a criança encontre a palavra correta, observando as letras e os sons correspondentes para a escrita e leitura da palavra que você ditou. No estudo das receitas presentes no livro Ler e Escrever, também damos a sugestão de que, na medida do possível, possa preparar as receitas sugeridas para a criança, para que possa experimentar cada uma delas. Atividade 8. Animais que você conhece. Página 122. Antes de propor a atividade, converse com a criança sobre quais animais ela conhece. Sugerimos que, antes de ir para o livro, você dê à criança as letras móveis e peça para que ela escreva os nomes de alguns animais que ela diz conhecer. Agora vamos para a atividade no livro. Depois da conversa, peça para que a criança escreva em forma de lista o nome de alguns animais que ela conhece. Peça para que ela tente escrever da melhor forma possível. Primeiro, deixe que a criança tente escrever sozinha. Em seguida, peça para que ela coloque o dedinho debaixo do que acabou de escrever e leia para você. Se a palavra estiver correta, não se esqueça de elogiar. Se a palavra estiver incorreta, você poderá ajudá-la a corrigir. Por exemplo, se a criança escolheu escrever a palavra gato, mas ao escrever não colocou as palavras corretas. Ao invés de pedir para que ela apague, na hora da correção, você poderá pedir para que ela escreva na frente a palavra correta com a sua ajuda, observando as letrinhas e o som que ela precisava ter colocado. É sempre interessante pedir para que a criança faça a comparação com a palavra que escreveu e a palavra que agora escreveu com a sua ajuda, para que perceba onde errou e onde acertou. Nas atividades com escrita, seja paciente. Lembre-se que a criança está aprendendo o sistema de escrita e leitura e dê tempo para que ela faça suas próprias reflexões. Depois de terminar a atividade, sugerimos também que, se possível, acesse o vídeo disponível no YouTube que mostra um pouquinho sobre como tem sido a quarentena dos animais do Zoológico de São Paulo. As crianças gostam muito de ver esses vídeos e, na sua companhia, vai ser muito mais interessante e muito mais divertido. Aproveite esse recurso. Outra ideia interessante é pedir para que a criança faça o desenho de animais de estimação que já tiveram em casa e tente escrever o nome que deu a cada um deles.